nós fizemos as primícias aqui. Para quem não sabe, todo ano nós tiramos os 7 primeiros dias do ano e nós ficamos de jejum, e durante 7 dias nós fazemos culto todos os dias. Nós tiramos esse tempo para adorar ao Senhor e pedir que o Senhor nos dê uma direção de como nós vamos conduzir a igreja durante o ano o ano vigente, onde a gente está fazendo as primícias. E esse ano foi bem pontual, porque todas as palavras dos pastores que pregaram aqui, que passaram por aqui, os ministros, eles foram pontuais em alguma palavra dentro daquilo que eles pregaram. E dentro daquilo que eles pregaram, eu escrevi pelo menos uma frase do que cada um ministrou aqui. Eu ministrei o primeiro dia, Ciano ministrou o segundo, o pastor Murilo o terceiro, no quarto dia o pastor Alisson, no quinto foi o Bruno lá do Campo de Boaz, no sexto dia foi a pastora Vânia, e no sétimo dia eu concluí. Mas foi interessante, irmão, porque Deus nos deu uma direção de como a gente ia conduzir o ano de 2021. E juntamente com isso, foi interessante que há umas semanas atrás vieram uma equipe de americanos dos Estados Unidos, da Pensilvânia para cá, lá para a igreja Dove, e eles vieram ministrar aqui e foram também em uma outra igreja do pastor Fábio, que é aqui em Messejana. E eles foram em outras igrejas também. Porém, teve 3 igrejas que chamaram a atenção deles. Foi a Dove, foi aqui e foi a do pastor Fábio. E no último dia, uma senhora que estava com a equipe, ela disse que por um tempo ela foi abafado o chamado dela profético. Mas que aqui no Brasil, aqueles dias que ela estava aqui, estava sendo ativado novamente o chamado profético dela. E naquele mesmo dia aqui, quando terminou, nós fechamos aqui a live, nós ficamos aqui adorando, depois fomos para ali comer pizza. E entraram ali no manto ali, numa unção ali do riso. Mas foi interessante que ela chegou e disse para o pastor Vitor, disse assim, eu preciso dar um recado para ele. E ali ela me chamou, mesmo ela não parava de sorrir. Quem já viu a unção do riso? Alguém aqui já viu? Quem já viu? Levanta a mão aí. Pouca gente, né, irmão? Que Deus te pegue nessa unção do riso. E, irmão, elas não pararam de sorrir. Quando elas foram para ali, elas começaram a sorrir, saíram daqui sorrindo, rebocadas, elas saíram assim, ó. E eu com medo, né? Que eu disse assim, meu Deus, os vizinhos ali vão olhar, vão pensar que os caras estão tudo embriagados. Elas estavam tudo sorrindo e saíram dali, foram rebocadas para dentro do carro, foram sorrindo no carro, chegaram na igreja onde elas iam dormir, ficaram até 1 hora da manhã sorrindo, sem parar. Por aí você tira. E enfim, ali ela liberou algo para essa igreja. E ela disse que nós tínhamos algo muito grande, que não dava para ficar entre 4 paredes. Uma das coisas que ela falou foi isso. Vocês têm um chamado e você tem algo muito grande que não dá para ficar mais dentro só de 4 paredes. Vocês precisam sair. E ali eu fiquei com aquilo, mas não entendi muito bem até... Enfim, no último dia ela pediu para que alguém traduzisse o que ela ia falar, que Deus estava falando para ela. E eu compartilhei com vocês aqui, para alguns que estavam aqui. E dentro do que ela falou, ela disse assim, 3 igrejas marcaram, e Deus está mandando dar um recado para essas 3 igrejas, a qual é a Dove, Reconciliar com o Pai, e a do pastor Fábio. E naquele mesmo dia, o menino traduzindo, eles gravaram esse vídeo, o pastor Vitor me passou, e nesse vídeo ela dizia assim, que Deus estava dando 3 chaves para essas 3 igrejas. E o nome da primeira chave era autoridade. E aí, quando ela compartilhou isso, foi compartilhado conosco, com os pastores dessas 3 igrejas. E eu entendi, e até naquele dia a pastor Isabel foi até usado naquela reunião nossa, né, dizendo exatamente que nós precisávamos, principalmente eu, usar essa chave de autoridade. E até então, irmão, nós começamos a entender algumas coisas e fomos liberando também para os líderes dos ministérios a autoridade que Deus falou que estava sendo liberado naquele dia para a gente. Só que quando foi essa semana agora, ela lá nos Estados Unidos, ela disse que vinha os afazeres dela no carro, e ela disse que gosta de vir orando e ouvindo louvores.
E Deus começou a ministrar o coração dela, dizendo assim. E ela pergunta, ela teve uma visão, não foi? Deus falando assim para ela da segunda chave. E a segunda chave, quando Deus falou para ela, Deus disse que era redenção. O nome da segunda chave é redenção. E aí ela ficou ali naquele momento dentro do carro, naquela unção, naquele negócio todo. Mas ela disse que quando ela ouviu essa palavra redenção, ela disse que também ao mesmo tempo veio um grande temor sobre ela. Ela nunca tinha sentido um temor. Deus estava naquele lugar dentro do carro, mas era do jeito que ela ficou com temor. E ela foi e chegou em casa, compartilhou, mandou um áudio do pastor Vitor. E o pastor Vitor traduziu e mandou esse áudio para a gente. E quando ela teve essa visão, e quando Deus falou dessa segunda chave, redenção, ela perguntou: Deus, e a terceira chave qual é? Aí disse que Deus falou para ela: essa terceira chave você vai estar lá quando eu te disser. Ou seja, ela vai estar aqui no Brasil quando Deus falar essa terceira chave. Aonde que eu quero chegar com isso? Deus nos deu duas chaves. Chave fala de abrir portas. Sim ou não? Se você tem uma chave, se você tem uma porta que está fechada, e se você tem a chave, há uma decisão e uma escolha que você faz. Ou eu boto a chave na porta e viro e abro e dou um acesso, ou eu passo de um lado para o outro, ou eu fico com a chave e me mantenho fechado no lugar. Então tudo está se encaixando. Por que eu estou falando isso? Porque dentro das palavras que foram liberadas nas primícias, vem se encaixando com isso. E eu vejo que Deus está dando exatamente a direção para a nossa igreja, reconciliar com o Pai. E como nós vamos nos mover esse ano. Mas deixa eu dizer para você, só para lembrar do que foi falado nas primícias, nos 7 dias. Eu vou juntar tudo que os pastores falaram. Cada um falou, ministrou uma palavra, mas eu peguei uma frase. Juntei uma frase de cada ministração, dessas 7 ministrações, e deu isso aqui: discernir os ambientes em que estamos e os que Deus tem preparado para nós, entendendo que para acessá-los precisamos abandonar a murmuração, malícia, engano e inveja, amando a Deus e indo pelo mundo, estando disposto a entregar o melhor para Jesus. E mesmo que estejamos no deserto, sejamos resilientes e lembremos-nos daqueles que estão pelo meio do caminho. Esse pelo meio do caminho, lembrar daqueles que estão pelo meio do caminho, eu me lembro que foi o pastor Murilo que pregou isso. Então eu juntei tudo isso. E quando agora deu as 3 chaves, dentro dessas 3 chaves falou de autoridade, para irmos para alguns lugares e acessar alguns lugares, nós precisamos de autoridade. Essa autoridade é do céu. A autoridade que nós precisamos não é simplesmente uma autoridade da terra, porque tem lugares que nós vamos entrar com uma autoridade do céu. Tem portas que nós vamos acessar, lugares que nós precisamos entrar com autoridade, não uma autoridade de um advogado, de um juiz, mas uma autoridade que vem do céu para nossas vidas, para que nós possamos cumprir com tudo aquilo que Deus quer. Amém? E quando falou a segunda chave, que é a redenção, Tamira pesquisou, e olha só o que diz, o que significa redenção: ato ou efeito de redimir, ato de resgatar, de libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão. Libertação, resgate. O resgate por Jesus Cristo. Esmola dada para remir cativos. Olha só, redenção, ato de resgatar, de libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão. Agora eu pergunto, para a gente fazer isso, a gente precisa ter autoridade, sim ou não? Está vendo como se encaixa? O caminho que nós temos que trilhar. Por isso que a primeira chave era a autoridade. E nós entendemos como igreja que nós temos essa autoridade já dada por Deus. Ele nos deu essa chave para que nós possamos virar esse lugar, que nós possamos acessar esse lugar, que nós possamos entrar nesses lugares, como o pastor Cosme falou aqui. Vamos sair
pelas ruas. Pastor, mas as ruas são abertas. Não tem acesso. Você que pensa que não. Mas tem pessoas que nós precisamos ter autoridade do céu para libertar os cativos. E como é que nós vamos libertar cativos? Como é que nós vamos libertar no mundo espiritual se nós não entrarmos com essa autoridade constituída e dada por Deus para nós? Como é que você vai orar por uma pessoa que está possessa se nós não tivermos essa autoridade do céu? Então Deus está desenhando todo um mapa para que nós possamos caminhar. E quando deu essa segunda chave de redenção, eu falei, cara, se encaixa autoridade, significa direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer e de obedecer. Então Deus está nos dando tempo. Agora a minha pergunta é: nós vamos ou nós vamos ficar aqui sentados? Nós vamos avançar para aquilo que Deus quer, porque eu tenho certeza de uma coisa, irmão. Se Deus está nos dando isso, pode ter certeza, Deus não está nos dando isso em vão. Só para a gente dizer que legal, Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente para que a gente possa ir, avançar, conquistar, derrubar o que for preciso, construir o que for preciso, multiplicar, aumentar. E é interessante que esse final de semana agora, essa sexta-feira, para concluir isso aqui, eu quero até chamar o Carlos Henrique aqui para ele explicar algo que nasceu aqui no grupo de convívio dos jovens. Eu queria que ele pudesse compartilhar rápido, sucinto, direto, objetivo, 3 minutos. Para ele falar sobre isso aqui que Deus tem falado conosco e o que partir dos jovens, não partir de mim, partir dos jovens. Amém? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Bom, para quem não me conhece, sou Carlos Henrique, líder dos jovens aqui da igreja. E dia de sexta a gente tem o convívio dos jovens, o grupo de convívio, né? E a gente conversando sobre uma dinâmica que a gente fez. E dessa dinâmica, através da ideia de cada um, a gente foi montando um quebra-cabeça para saber como a gente ia fazer a diferença lá fora. Como os jovens iam entrar em ação para fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá fora. Como o pastor falou, muitas vezes perdidas, cativas, sem conhecer de fato o que é a igreja. Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça que igreja são 4 paredes na qual a gente vem e escuta falar de Deus. É isso? Não é, né, pessoal? Igreja somos todos nós, através dos nossos atos de justiça, de bondade, de tudo. E através disso, o tempo já está acabando, a gente teve a ideia de montar um projeto. E esse projeto, como é que vai ser? Primeiro a gente vai precisar de ajuda de todos que estão aqui. Quem está disponível para ajudar? Levanta a mão, pessoal. Eita, tem gente que tem medo de se comprometer. Rapaz, não é muito difícil não, é fácil o projeto. A princípio, uma casa. A gente já tem 2 casas na nossa lista, certo? Mas a gente vai abençoar nas casas através de serviços. Tipo, eu e o Marcos Paulo, levanta a mão, meu chapa. A gente faz serviços elétricos. Então, a gente já vai tomar de conta dessa parte. Aí vai ter a parte da pintura, vai ter a parte da limpeza, vai ter a parte geral. Certo? A gente já tem 2 casas para fazer. Aí tinha que ter um nome, né? Um projeto, todo projeto tem um nome. Como partiu de princípio a questão da ideia da energia, aí a gente linkou que nós somos o quê? Luz e sal na terra. Então o nome do nosso projeto é Somos Luz.
através do Somos Luz, nós vamos mostrar a luz de Cristo na vida dessas pessoas. Não simplesmente de falar de amor, não simplesmente de falar, ei cara, Jesus te ama e segue a vida. Vira as costas. Mas através das obras. Porque assim a gente mostra realmente, de fato, que a igreja está apoiando cada um. Ninguém vai ficar desamparado no caminho. Amém, pessoal? Então, quem... Exatamente. E isso faz parte da segunda chave, que é a que o pastor falou, da questão de redenção. Redimir. E através dessa redenção, a gente conquistar o amor dessa pessoa novamente para Deus. Porque tem muita gente que não está mais nem aí para Deus, magoado, ferido, com igrejas, às vezes por modelos incorretos. E a gente quer mostrar que ainda tem esperança naquele que confia no Senhor. E quem puder ajudar, a gente vai ter que levantar também a questão do material que vai ser utilizado, certo? A gente já foi na primeira casa, fez um levantamento, né? A gente já ganhou, né? A gente já ganhou a fiação, a gente já ganhou tinta, a gente já ganhou algumas coisas. Faltam outras, né? Faltam lâmpadas, faltam soquetes, né? Faltam algumas coisas. Então, quem tiver essa vontade também de ajudar no nosso projeto, que não possa ir pessoalmente também com mão de obra, né? Porque varrer uma casa, a mulher sabe, não sabe? O homem também sabe, não sabe? Porque às vezes as mulheres podem pensar assim, ó, eu vou lá ajudar em quê? Se é energia, se é pintura, eu não faço nada. Mas o nosso projeto é para ajudar também as pessoas da igreja a se mover, a ativar, a ter a oportunidade de ajudar aos que estão necessitando, né? Então, inclui a todos. Por isso que eu perguntei, quem está disponível para ajudar? Porque não vai ter essa de dizer, ah, não, só pode o jovem, ah, não, só pode a galera do evangelismo, ah, não, só pode a galera do louvor. Não, é todo mundo que está na igreja. Então, quem tiver condições de ajudar, seja financeiramente, seja com material em si, depois pode me procurar, ou procurar a Thalila, porque sábado a gente já inicia. Então, quem quiser também, a gente pode colocar no grupo ou me procura, deixa o WhatsApp para a gente combinar a questão do horário de se encontrar lá nessa casa, né? Porque sábado a gente já vai colocar as mãos na massa. Beleza, pessoal? Amém? Amém, igreja? Isso é ser igreja também. E detalhe, essa pessoa que a gente vai, ela não é crente. E a gente entrou na casa dela. Eu estou falando isso aqui, irmão, com muito temor, com muito respeito. Se tem uma coisa que nós sabemos é respeitar o que cada um pensa. E nós chegamos nessa casa, talvez, se fosse um religioso, ele disse, não, essa casa aqui a gente não vai fazer isso não. A gente entrou lá, tinha santo, tinha uma velhinha acesa. E a gente poderia dizer assim, misericórdia, sangue de Jesus, está queimado isso aqui, né? Não, irmão, nós precisamos manifestar o amor nesse. Nós precisamos chegar nesses lugares e fazer a diferença, sem dizer assim, ó, tu vai para o inferno, viu? Irmão, não precisa. O papel de julgar não é nosso. Já tem um que faz isso. Jesus, quando ele veio, ele disse assim, ó, eu vim foi para esses que estão doentes. Então nós precisamos ir para esse lugar manifestar o amor, irmão. Quando essa pessoa chegou lá, ela disse assim, e aí quando a gente falou assim, ó, sabe que vem, a gente vem aqui, não precisa comprar nenhum material. Ela olhou pra gente e disse assim, que Deus abençoe vocês. Sabe, o que nós queremos, irmão, vai ser essa igreja. De sair e fazer diferença. Apontar, irmão, você tem muita gente para apontar.
para dar diagnóstico, tem muita gente para dar diagnóstico. Então você pode depois procurar o Daí, da Lila. Sábado que vem nós vamos fazer isso. Se você quiser estar conosco, você só fala com eles. Se você quiser contribuir com algum valor, você pode contribuir. Se você não pode contribuir nem você pode pelo menos orar um pouco mais. Amém? Divulgar. E outra coisa que eu estava falando com o Carlos Henrique, eu falei assim, ó, a gente não vai fazer para mostrar, mas a gente vai mostrar o que a gente vai fazer. É bem diferente. Por quê? Porque a gente vai mostrar para que outras pessoas possam fazer. A gente não vai fazer para mostrar para ninguém. Mas nós vamos mostrar o que nós estamos fazendo para que outras pessoas possam fazer também. Você já pensou se cada igreja tem pelo menos uma casa, todo sábado? Amém? Vamos ficar de pé. Eu sinto que essa noite Deus está querendo fazer algo maior nessa noite. Eu sinto unção nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. Eu quero dizer para você essa noite que você esteja com o coração aberto para aquilo que Deus quer ministrar. Que Deus quer falar com você essa noite. Aquilo que Ele já tem até falado com você. No seu particular, no seu íntimo. Coisas que Deus tem comunicado a você e muitas vezes nós ficamos, não, será que isso é Deus que está falando? Será que eu preciso fazer isso? Que essa noite seja uma noite onde Deus venha ministrar o teu coração. Fica aberto, fica ligado com tudo que está sendo ministrado aqui pelos louvores, pela palavra que foi liberada com as que nós estamos dando testemunho aqui. Eu creio que Deus está falando já. Eu creio que Deus está fazendo. Sabe, talvez hoje, essa noite aqui, alguns já tiveram resposta daquilo que já pediram a Deus. Mas eu creio que daqui até o final, irmão, não acabou. Não acabou. Ainda tem mais. Deus ainda pode falar com você, continuar falando com você. Quando chegar no final da noite, aí você vai ver isso. Essa noite Ele quer ministrar alguns corações aqui de uma forma ímpar, de uma forma particular. Então deixa Deus essa noite Ele ministrar através dos louvores. Não pense que são canções por canções, mas que são palavras que estão sendo liberadas essa noite. Está entrando no teu coração. Aleluia.
Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos muito felizes, irmão, pelo que Deus está fazendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Não perca isso. Porque muitas vezes, como aquelas 10 virgens, 5 se distraiu. 5 estavam atentas, mas 5 se distraiu. Assim também pode ser uma parte da igreja. Às vezes a gente se distrai e perdemos a hora que o noivo vem. E ele vem. Eu quero te dizer, não perde isso. Sabe por quê? Porque você tem algo poderoso dentro de você. Você tem algo que ninguém sabe fazer como você. Sabe, tem pessoas que às vezes chegam no lugar e vai conversar com uma pessoa e a gente diz assim: rapaz, já foi várias pessoas lá, tentaram e não conseguiram de jeito nenhum. Aí tu vai lá. A gente até brinca assim: agora tu é o bichão agora. Tu vai lá e tu vai conseguir. E o cara chega lá com a graça que ele tem e toca no coração daquela pessoa. Porque só ele tinha aquilo ali para aquela pessoa. E nós precisamos entender isso. O corpo é isso. Vai ter lugar que eu vou, mas se eu falar, eu faço besteira. Aí o Douglas vai comigo. Aí o Douglas chega lá e libera uma palavra. E eu fico só calado. Isso é o corpo, irmão, se movendo em lugares. E nós precisamos discernir isso quando nós formos para os lugares. Não é dizer assim, não, quem vai falar lá sou eu, viu? Tu fica calado aqui porque eu sou bichão. Não, cara, deixa o Espírito fluir naquele lugar. E deixa que a coisa vai acontecer. A gente só vai ser a ferramenta naquele lugar. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra hoje, que essa semana ela tem vindo de encontro a mim. E eu quero compartilhar com vocês algo que esses dias, essa semana, Deus tem ministrado e eu tenho parado para refletir sobre isso, com relação à minha vida, com relação à minha casa, com relação aos meus amigos, com relação ao ministério. Porque quando Deus fala, irmão, nós precisamos discernir isso. Aquilo que Deus está falando para mim, aquilo que Deus está falando para minha casa, aquilo que Deus está falando para aqueles que estão perto de mim, meus familiares, mas para os meus amigos e para a igreja. E nós somos a igreja. Eu creio que Deus não falou isso em vão, mas algo que Deus quer ministrar essa noite para nós, para nossas vidas. E tem algo que nós precisamos um do outro. E eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos um do outro. Não pense você na sua soberania, achar que você não precisa de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Alguém tem algo que você precisa. Alguém tem algo que eu preciso. Por isso que Deus nos conecta com as pessoas. E é importante isso, a gente entender isso. E não desprezar ninguém. Porque às vezes a gente diz assim: quem é fulano de tal? Como aquele homem disse assim: poderá vir alguma coisa boa de Jerusalém? Então, eu queria ministrar hoje algo que Deus tem ministrado no meu coração. Mas eu queria dar as boas-vindas aqui para os nossos visitantes. Rosileuda, é? Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Adailton, é? Adailton, seja bem-vindo também, meu irmão. A Daniela está ali. Como é teu nome que está aí atrás? Eduardo, seja bem-vindo também, meu irmão. Deixa eu ver se tem mais alguém que está vindo assim. É a primeira vez, né, que está vindo aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tu é gaiato, tu, né? Ele levantando a mão ali, ó. Ciel, não sei não, viu? Então, essa noite eu queria ministrar algo. E se eu fosse botar o nome, ou botando o nome nessa ministração, eu diria que seria: juntos faremos obras maiores. Juntos faremos obras maiores.
Amém? Eu queria que, enquanto eu vou falando aqui, você abra a sua Bíblia em Atos, ou ligue sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu queria trazer algo para a nossa edificação. O que eu vou falar hoje tem tudo a ver, irmão, com o que já foi falado hoje aqui. Tem tudo a ver. A gente só vai fazer as ligações. Mas por que esse tema? Juntos faremos obras maiores. Porque eu sozinho eu chego a algum lugar, mas eu com uma equipe nós vamos muito mais longe. Porque aquilo que eu não consigo, Atos 1, aquilo que eu não consigo, o Douglas consegue, o que Douglas não consegue, o Bruno consegue, e a gente vai conseguindo chegar em alguns lugares. Se você for para a Bíblia, você vai ver que na própria Bíblia, irmão, homens faziam coisas sós, mas também tinha grupos que se reuniam para ir mais distante. Vamos lá. Se você for para o começo de Gênesis, Deus disse o quê? Façamos. Ele já não estava só. Aí a gente caminha mais para frente. Aí ele chega para Noé e diz assim: Noé, faz uma arca aí, porque o negócio vai pegar aqui. Junta a tua família. Noé fez a arca só? Não. Então a gente começa a olhar algumas histórias na Bíblia de pessoas que se reuniram com outras. Você vai ver aqui pelo Antigo Testamento muitos que se reuniam. Você vai ver o Davi que se reunia com homens, soldados, batalhas que não andavam só. Você vai ver vários, irmão. Você vai ver no Novo Testamento Jesus, com toda a soberania que ele tinha, ele separou 12 homens que pensavam diferente, que falavam diferente, que tinham temperamentos diferentes. Jesus podia fazer tudo só assim ou não? Poderia, irmão. Mas ele estava trazendo algo de princípio para nós aprendermos. Se lá em Gênesis Deus já disse façamos, ele já estava dizendo assim: ó, eu não estou só, preste atenção, eu estou com mais alguém aqui. Se a gente olha para o Novo Testamento, eu não vou mais nem falar do Antigo, vou falar do Novo. No Novo Testamento, Jesus já anda com 12. E do 12 teve uma hora que ele mandou estabelecer para eles irem, e disse: agora vai de 2 em 2. Não vai só. Aí a gente começa a ver na Bíblia que diz: não é bom que o homem esteja só. Por quê, irmão? Porque só você consegue fazer algumas coisas, mas você não consegue fazer tudo. Porque a outra parte do que eu preciso está com a Vitória, do que nós precisamos, Vitória, está com Iriná, o que nós precisamos está com ela, e a gente vai somando. E isso é importante a gente ver o corpo. A gente vai ver isso aqui quando o próprio Paulo, quando ele se converte, Barnabé foi um cara pontualíssimo, porque ninguém queria ficar perto de Paulo, porque era um perseguidor. E quando de repente o pessoal disse assim: rapaz, será que esse cara não está fazendo um H aqui para querer pegar a gente? Barnabé disse: não, fica lá que eu vou ficar, eu fico com ele aqui, eu vou cuidar de Paulo. Ou seja, uma outra pessoa, ele não ficou só. Barnabé começou a ministrar, até que introduziu depois ele para as viagens missionárias. Aí ele já leva João Marco. Aí depois João Marco faz o que faz, abandona a viagem. Aí depois Paulo diz que não quer mais andar com ele, mas chega lá na frente, aí Paulo diz: me traz João Marco, que ele me é o quê? Útil. Então nós começamos a ver que o corpo, a igreja é necessário um com o outro. Não tem negócio de dizer assim: não, mas eu não preciso de fulano. Irmão, talvez você não precise de hoje, não precise amanhã, e talvez você nem precise mesmo dele, mas eu quero te dizer que ele é útil para alguém. E eu preciso entender que eu sou útil para alguém. Você é útil para alguém. Você é necessário. Você não é uma obra do acaso. Você está por aqui. Não, minha mãe me teve aí. Você não é obra do acaso. Deus não fez nada errado, irmão. Se Deus permitiu você estar aqui hoje, aprove a Deus. Aprove a Deus, você está aqui. Ah, mas foi num abuso. Não importa. Eu só quero te dizer que Deus é Deus e Ele não errou, irmão. Eu digo que
Às vezes eu até digo assim, ó, Deus tem um plano B para aquele que se perdeu. Quer voltar para o plano A. Para esse sim, ele tem um plano B. Que é quando ele se perde, aí Deus diz, vou pegar ele de volta e trazer ele para cá. O plano original. Mas o que eu quero que você entenda é que quando o apóstolo Paulo começou a caminhar, aí ele começou a pegar algumas pessoas e vamos andar aqui, vem Timóteo, vem, me ajuda aí, outros, eu não me lembro agora, vai pastor Cosme, Herbert, Barnabé, aí teve mais Silas, foi muito importante. Então você começa a ver a importância do corpo de Cristo. E ele chegava no lugar e dizia assim, ó, Timóteo, fica aqui agora, cuida disso, ensina, ó, tem que levantar agora, obreiro, o princípio é esse. Por quê? Porque não dá para fazer só, irmão. Então nós precisamos entender como o corpo, que nós precisamos um do outro, mas nós precisamos caminhar, não é Não é fazer aglomeração, irmão, sem propósito. Não adianta nós nos juntarmos num lugar sem propósito. Uma coisa é a gente ter um tempo para brincar, se divertir, mas não se reunir todo o tempo para fazer reuniões sem propósito. Porque se Deus estabeleceu, me deu algum dom, me deu algumas habilidades, foi para quê? Para a gente brincar? Não, foi para resgatar, foi para fazer o ir. Vou fazer o id, vai. Amém? Então vamos ler aqui Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim, a gente vai ler do 4 ao 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este é o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder, em algumas versões virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, começa aonde vocês vão estar, mas depois vocês saem, vocês vão para a Judeia, depois vocês vão para Samaria, depois vocês vão para os confins da terra. Mas para que isso aconteça, ele deu uma direção, voltem para um lugar. Amém? Vamos continuar no versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, ou seja, era entre 800 a 1000 metros de distância. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos, eram alguns irmãos, eram todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro essa noite e te peço misericórdia, graça, Senhor, para que essa palavra seja liberada do teu Espírito para o nosso Espírito, meu Pai. Encontra em nós, Senhor,
Que essa palavra ela venha de encontro a nós. Que ela se encaixe, Pai. Para que nós possamos fazer esse id. Que nós possamos sair, Pai. Primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, Senhor. Que nós possamos fazer esse id. Eu sei que tudo que o Senhor tem nos dado de palavra, Senhor, é para cumprir com tudo isso. Então nos ajuda como igreja a entender isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui o que acontecia, para que você entenda o que eu vou falar. Jesus, ele tinha ressuscitado e ele já tinha aparecido a algumas pessoas. E de repente agora ele aparece aos discípulos. E diz o texto que, não esse texto, mas um outro texto diz que ele passou 40 dias falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E ali quando ele se encontra com aqueles discípulos, aí ele dá uma palavra, ele diz assim: agora eu vou liberar uma palavra para vocês. Falei sobre o reino para vocês por 40 dias, agora eu estou dando uma palavra para vocês, dizendo para vocês uma coisa: voltem para Jerusalém. Não fiquem onde vocês estão, porque vai começar lá. Voltem para Jerusalém e esperem pela promessa, porque de lá vocês vão ser revestidos. João batizava com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão receber, versículo 8 diz, poder ou virtude. Ou seja, os discípulos ali, até então, até enquanto Jesus não apareceu, eles estavam meio que perdidos. O que eles iam fazer? Como aqueles dois que foram para Emaús, decepcionados com tudo que tinha acontecido. E eles estavam meio que perdidos, mas até que Jesus sentou com eles por 40 dias e começou a ministrar sobre o reino. Aquilo que eles não estavam entendendo. Quando Jesus voltou, Jesus começou a ministrar sobre o reino. E aí eles começaram a entender algumas coisas. Passaram 40 dias com Jesus sendo ministrado, até que Jesus disse para eles uma palavra. Presta atenção, porque muitas vezes Deus fala poucas coisas. Jesus só disse para ele, depois que ministrou tudo: voltem para Jerusalém. E às vezes a gente não quer voltar. Tem percursos que a gente está fazendo andando com Deus. E Deus está dizendo: ei, volta. Para. Fica aqui. Se reúne. Foi isso que ele disse. Só que em uma das primeiras aparições, era quase 500 pessoas, estavam lá perto dele. Mas se você for ler aqui o restante do texto, você vai ver que quando o povo estava reunido, já não tinha mais essa quantidade de gente. Era aproximadamente 120 pessoas. Que interessante que ali eles estavam exatamente se reunindo no lugar por uma palavra que Jesus liberou um pouco mais atrás. Jesus disse assim: ó, vocês vão para lá e aguarda, que do alto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele diz essa palavra poder, ou mesmo virtude em algumas versões, essa palavra ela significa, irmão, receber o Espírito Santo, mas você vai receber habilidade. Você vai receber capacidade. Era isso que ele estava dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo. Mas quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber habilidades. Você vai receber capacidade. Porque para fazer o que eles precisavam fazer, não era de qualquer jeito. Porque quando Jesus disse assim, ó, vocês voltem para lá, para Jerusalém, porque de lá vai começar Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Para isso, para o que vocês vão fazer, para o que vocês precisam fazer, vocês precisam estar revestidos de poder. Vocês precisam ter capacidade, vocês precisam ter habilidades. Porque a gente vai olhar, eu não vou ler aqui, mas se você for ver no versículo 15, diz que Pedro levantou no meio dos irmãos e começou a falar coisas que Pedro não tinha falado. Pedro já começou a ficar diferente com o que ele começou a entender, sabe? E eles estavam querendo, quando a gente vê aqui no versículo 6 e 7, eles estavam querendo saber quando é que ia ser a restauração de Israel. Cara, muitas vezes a gente está assim, Deus está falando com a gente está dizendo: não, mas Deus, mas peraí, quando é que vai acontecer aquele negócio que tu me prometeu? Deus, mas tu falou que isso ia acontecer, Deus. Deus está dizendo: volta para lá, cara, fica lá.
Primeiro vai receber a capacidade, primeiro vai receber a habilidade, fica lá. Tem uma promessa que vai cair lá naquele lugar, tu tem que estar lá, tem que estar com os irmãos, voltem para lá vocês e fiquem lá e esperem. O grande problema é que a gente não quer esperar, a gente está no fast food, naquela coisa de rapidez, de chegar e, como é Deus? Ei, Deus, a gente está orando aqui 3 dias já e não aparece nada, não acontece nada. A gente está se sacrificando aqui, ficando aqui. Eu já disse que a gente vai se reunir quando liberar esse negócio do lockdown para a gente passar o final de semana no monte, orando. Isso ainda teve um sonho. Esse negócio do monte aí depois é um manto aí depois. Então eles estavam querendo, era saber como é que ia ser restaurado Israel. Como é que isso vai ser agora, vai ser depois, como é Deus? E Deus está dizendo, cara, vocês voltem para o lugar e fica lá, porque lá que vai ser a manifestação de glória, de poder, vai ser ali naquele lugar. Então nós precisamos entender a direção do que Deus está falando conosco e esperar, irmão. E esperar, nem todo mundo gosta. Quem gosta de esperar aqui? Eu não gosto. Tu gosta, irmão? É? Ah, tá bom. Eu sou meio agoniado também. Mas eu espero em Deus. Mas eu fico, Deus, mas Deus. E Deus calado. Aí quando fica calado é melhor a gente ficar também. Dizer, rapaz, eu vou ficar aqui só esperando mesmo. Mas o que acontece? Os discípulos estavam mais preocupados em saber como é que ia ser a restauração de Israel, quando ia ser, do que voltar. Porque eles começam a perguntar. E Deus diz assim, não, cara, faz o seguinte, volta. Jesus começou a dizer, volta. Que bom que eles entenderam e voltaram para Jerusalém. Agora, o que é que me chama a atenção é que quando eles voltaram para Jerusalém, ali eles se reuniram. Cara, quando eles se reuniram naquele lugar, preste atenção, eles não se reuniram de qualquer jeito. Eles não chegaram aqui e disseram assim, ei, vamos se reunir aqui, vamos assim fazer uma oração aqui. Aí o outro chega e diz assim, vem cá. Aí o Douglas está aqui, né? Aí, vem cá, por favor. Para ficar mais cheio. Aí a gente chega e diz assim, eles não fizeram isso, mas eu estou dizendo, às vezes a gente se distrai. Vamos orar, vamos. Aí a gente fica aqui, né? Aí daqui a pouco aí a Vitória começa a orar e eu digo assim, ei, sabe quem tem um casal de pato para vender? Irmão, no meio da oração. Tu tá rindo, né, macho? Isso é sério. Senta ali um pouquinho. Senta ali um pouquinho. É isso que eu quero dizer, irmão. Quando Jesus falou para eles voltarem para Jerusalém, eles entenderam que eles precisavam ficar em um lugar e se reunir. Quando eles se reúnem ali naquele lugar, eu creio, irmão. Sabe por que eu creio isso? Porque se eles estivessem distraídos, eles não tinham recebido o que eles receberam. Por isso que eu falo que nós precisamos estar atentos. Porque quando eles subiram para aquele lugar, para se reunir, eles estavam focados naquilo que eles ouviram. O que nós precisamos estar é atento e focado naquilo que nós estamos ouvindo. Deus tem falado conosco, agora cabe a nós dar uma resposta ou não. Deus tem falado com Iriná, cabe a ele dar uma resposta ou não. Cabe a cada um de nós aqui, Deus tem falado, eu tenho certeza, irmão, que Deus tem falado conosco. Tem pessoas que têm dons e talentos, irmão, e está parado. É porque é difícil, né, irmão? É porque sacrifica, né? Eu vou ficar cansado, né? Eu vou ter que investir tempo, eu vou ter que investir dinheiro, né? Eu vou ter que deixar minhas coisas, né? Irmão, você pode conciliar o que você gosta de fazer particularmente, mas nunca deixe de fazer o reino. Porque quando Jesus voltou, ele passou 40 dias, foi falando do reino para os seus discípulos. Estava introduzindo algo dentro deles, poderoso, que eles ainda não tinham ouvido. Eu acredito que ainda não tinham ouvido. Porque Jesus voltou e passou 40 dias com eles falando do reino. Então tinha alguma coisa que eles ainda não estavam entendendo. Então quando eles voltaram, eles se reuniram juntos, eles estavam, ou seja, estavam focados numa palavra que Jesus liberou. Voltem e fiquem lá. Todos perseveravam unânimes. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra unânimes, sabe o que ela significa? Unânimes. Mesmo sentimento e propósito.
Olha o que é que eles estavam fazendo. Eles subiram para um lugar que Jesus tinha liberado uma palavra. Eles, cara, se Jesus liberou uma palavra, se a gente já viu o que ele fez, o tanto de milagre que ele já fez, se o cara depois que morreu, ressuscitou, volta aqui, conversa com a gente, passa 40 dias ministrando na nossa vida, e o cara diz, agora voltem para lá, cara, a gente não pode mais se distrair, então vamos voltar focado agora para cá. Só que quando chega lá, o texto faz questão de dizer, eles perseveravam, todos estes perseveravam unânimes. E eu fui pesquisar essa palavra unânimes. A palavra unânimes significa mesmo sentimento e propósito. Meu Deus, olha o que é que eles estavam fazendo, irmão. Eles estavam no mesmo lugar, focado ali, mas eles estavam perseverando, unânimes. Eles estavam com o mesmo sentimento e o mesmo propósito. Sabe o que a igreja precisa fazer? Se reunir com entendimento. Se reunir quando a gente diz vamos orar. Não dizer, mas sabe quem tem um casal de pato para vender? Não, irmão. Nós nos reunimos para orar. Seja na igreja, seja em casa. Vou orar no quarto. Tem até aqui uma capinha, ó, dá para fazer. Vou orar no quarto. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa. Deus, fala comigo. Deus, e tal, e tal. Essa é a grande questão nossa. Que a gente começa a orar. Que a gente diz assim, eu vou levar o celular para o quarto que eu vou botar o louvor. Aí clica uma mensagenzinha lá. Aí a pessoa fica, eu não vou olhar não. Não, eu vou orar. Aí daqui a pouco, pronto, acabou. Eles estavam focados. Sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa acordar e ouvir o que Deus está falando. Se Deus está falando, irmão, eu vou orar, porque eu preciso entender o que Deus está falando. Quando foi liberada essa palavra de autoridade dos caras, eu preciso orar para entender isso. E eu comecei a orar e Deus falou assim, começa a usar essa tua autoridade dentro da tua igreja. Recebe essa daí, castanha. Toma essa. Diga a Deus, como é isso aí? Usa a tua autoridade dentro da tua igreja. Às vezes a gente quer ser bom demais, irmão. E as pessoas confundem bondade com liberdade. E nós precisamos entender como igreja que aqueles homens, quando eles subiram para o lugar, alguns estudiosos dizem que esse lugar onde eles estavam foi onde foi feita a última ceia deles. Não sei. Os estudiosos falaram isso. Mas o que eu quero dizer é que eles subiram com um desejo tão grande de receber aquilo que Jesus falou. Eles subiram com um desejo tão grande porque eles passaram 40 dias com Jesus. Eles passaram 40 dias com Yeshua ali, ó, sendo ministrado. E quando Jesus diz, agora eu preciso partir, eu preciso ir, mas vocês não vão ficar só. Vai vir o Consolador para vocês, mas eu preciso agora partir. Cara, eles tiveram experiências tremendas, mas aqueles 40 dias foram sem palavras. Eu imagino assim, ficar com Jesus. Cara, o cara que, cadê o nosso Jesus? Não, morreu na cruz e tal. O cara 3 dias depois, como assim? Começou a aparecer aqui, ali, de repente fica com a gente, senta aqui, vamos conversar. Cara, ele liberou uma palavra, aqueles caras subiram. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Jesus. O que ele prometeu lá, o que ele falou vai acontecer, então vamos ficar aqui. Quantos dias? Um dia não tá bom, não, 2 não, vamos ficar aqui até a hora que ele disse que não vai ser muito dia não, mas vamos ficar aqui, eu não sei que dia é. Unânimes, irmão, é orarmos no mesmo sentimento, com o mesmo propósito. É isso que a igreja precisa. Quando eles estavam ali, eles estavam fazendo isso, mas não eram pessoas iguais. Todos oravam juntos, todos desejavam a mesma coisa, irmão. Sabe o que a igreja precisa? Desejar a mesma coisa. Desejar o Cristo vivo.
desejar o Espírito Santo, desejar a presença dele, desejar a habilidade que ele vai derramar sobre cada um, desejar o conhecimento que vai vir sobre o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Sabe, é isso que nós precisamos, de dizer assim, não, eu quero andar com esse Jesus, eu quero ficar com ele, eu quero receber tudo isso que ele tem para a minha vida também, porque ele não foi só para aquele povo. Hoje continua, irmão. Hoje ele continua derramando o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Hoje ele continua derramando habilidade sobre pessoas. Hoje ele continua derramando conhecimento. Você já viu alguém que às vezes não sabe nem escrever? Por exemplo, eu tinha um mestre de obra, que ele construía a casa duplex, casa de padrão alto. Ele não sabia escrever o nome dele, irmão. Se ele começasse a escrever o nome dele, ele sabia escrever o nome dele, mas se ele começasse a escrever o nome dele todo e ele errasse no começo, ele tinha que voltar para começar de novo, porque ele não sabia continuar. E às vezes eu chegava, dava um projeto para ele, de uma casa, e dizia, João, vamos fazer essa casa agora. Aí eu dava o projeto de cabeça para baixo para ele. Aí, toma aí. Aí ele olhava assim o projeto. Ele olhava, virava. Você está pensando que eu sou besta, seu William? O senhor me deu o projeto de cabeça para baixo, pensando que eu não sabia. Não, rapaz, eu estou só brincando contigo. Rapaz, eu não sou besta não, seu William. Eu sou analfabeto, mas eu sei ler isso aqui. Aonde é que essas pessoas encontram isso, irmão? Sabe, isso, às vezes a gente fica dizendo que a gente não vai para alguns lugares porque a gente não consegue. Irmão, se Deus está chamando a igreja dele, pode ter certeza, vai acontecer. Agora, para isso nós precisamos estar juntos, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. E o propósito, irmão, aqui não é de promover o pastor William. O propósito aqui não é promover, é reconciliar com o Pai. O propósito aqui é promover o reino de Deus. Aqui é que o nome de Jesus seja exaltado, que o nome de Jesus seja conhecido, que as pessoas sejam curadas nesse lugar, que as pessoas sejam alcançadas nesse lugar. É isso, mas isso vai acontecer quando todos nós estivermos juntinhos, orando com o mesmo entendimento. Amém? Olha para o seu irmão que está do lado aí e diz para ele assim, ó. Eles estavam juntos. Entre eles existia unidade. Fala para essa pessoa, mexe com ela mesmo assim. Diz, eles estavam juntos e entre eles existia unidade. Fala para ele só mais uma coisa, irmão. Unidade existe, mesmo com diversidade. Amém? Unidade existe mesmo com diversidade. Sabe qual é o problema? Que a gente só quer andar com quem é igual a gente. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a promessa. Eles estavam preocupados com o que Deus ia fazer. Jesus andava com discípulos, eram todos iguais. Imagina o temperamento de Pedro. Aí vê os outros. Vai ver cada um, vai estudar um pouquinho sobre o temperamento de cada um. Na unidade, irmão, existe essa diversidade. Nós precisamos entender isso. Sabe por que muitas vezes a gente não vai mais rápido ou não alcançamos algumas coisas? Porque primeiro, nós não andamos na unidade. E segundo, não aceitamos a diversidade. Eles não estavam nem aí para isso. Ele só entendia uma coisa, Jesus falou que era para a gente voltar para Jerusalém, porque de lá a gente vai receber, vai ser revestido com o Espírito Santo, vamos receber poder, e de lá a gente vai começar a fazer o estrago. Era isso. É isso que a igreja precisa entender. São pequenos princípios que são liberados por Jesus, algumas pérolas que Jesus solta e a gente não pega. Mas aqueles entenderam, se reuniram
Se rapaz, se é para orar, vamos orar. Vamos ficar aqui, não tem negócio de casal de pato, não. Vamos só orar. Vamos buscar a face do Senhor. Mas tinha, irmão, eu tenho certeza que acho que um chegasse e disse, rapaz, não tá bom não de a gente orar hoje. Não, vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, vamos orar. Na diversidade, irmão, você tem que aprender a lidar com diversidade. Você precisa lidar com pessoas diferentes. Mas andando no mesmo sentimento, com o mesmo sentimento e tendo o mesmo propósito. Se é pelo reino, então vamos pelo reino. E às vezes a gente tem que engolir algumas coisas, irmão. Eu não sei você, mas eu engulo algumas coisas. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, não. É pelo propósito. É pela palavra que tem. Que Deus tem liberado para nós como igreja. Que nós vamos fazer coisas grandes. E algumas vezes a gente tem que engolir algumas coisas, irmão, sem sal, crua. Mas é por um propósito. E eles estavam lá com um propósito. Amém? Deixa eu beber água aqui. Olha para essa pessoa que está do lado. Se nós queremos ir para alguns lugares, irmão, nós não vamos conseguir ir sem unidade. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se na sua casa você quer fazer algumas coisas, eu vou mexer um pouquinho com você. Precisa de unidade. Se você dentro da sua casa, você quer alcançar algumas coisas, você vai precisar de unidade. Mesmo tendo a diversidade dentro de casa. Pastor, mas é porque o senhor não sabe daquela bênção que eu tenho lá na minha casa. Pois é uma bênção que tem na sua casa. Você que não consegue olhar com os olhos da fé e diz que não presta. Mas se nós queremos algumas coisas, você tem que olhar e dizer, cara, pode acontecer. Por quê? Porque para que a nossa casa, nossa família esteja saudável, irmão, nós temos que andar em unidade. Reino dividido não subsiste, irmão. Reino dividido não subsiste. Então nós precisamos alinhar para os casados, principalmente. Para os futuros casados. Mas para os casados, irmão, nós precisamos entender isso, que é unidade. Unidade não é o marido ser igual à esposa, nem a esposa ser igual ao marido. E nem é o marido chegar e dizer assim, mas tu não é assim e por isso fica difícil. Não, é entender a diversidade. E saber que é necessário. Porque dentro desse grupo, existiam homens de uma forma, existiam mulheres de uma outra forma. E nós precisamos entender isso, assim como é dentro de um casamento. Orar com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. Aí o homem ora para um lado, a mulher ora para o outro. Senhor, faz assim. Aí ele diz, não, Senhor, libera. Aí o outro, não, Senhor, amarra. Como assim? Entende, irmão? Não despreze quem Deus está colocando do seu lado. Porque muitas vezes, eu digo isso, num casamento, o homem tem uma visão apostólica. A mulher tem uma visão profética. O homem vai na frente, quer desenrolar o negócio que ele quer fazer. E a mulher diz assim, cuidado. Tu vai fazer isso, vai dar errado. Aí o cara diz, rapaz, deu errado porque tu falou. Não, porque ela se move no profético, irmão. Isso é unidade. Ela se move no profético e ela estava ali, ó, sendo usada por Deus. Aí a mulher, às vezes, é profética, mas o homem é apostólico. Aí ela quer prender o cara. Não, mas não... E o cara precisa ir na frente. Agora ele precisa ir com sabedoria, equilibrando. Ouvindo a profecia, ouvindo o profeta, julgando a profecia. Nós precisamos entender essas coisas. Mas Deus está nos levando para um lugar, irmão, e se nós não entendermos isso, nós não vamos receber o que Ele quer derramar sobre as nossas vidas, o poder que Ele quer derramar sobre as nossas vidas, o conhecimento, a habilidade que Ele quer, o Espírito Santo quer vir sobre nós. Mas nós precisamos sim estar ligado com isso e não distraído. Agora deixa eu te dizer, sabe por que Deus veio daquela forma poderosa? Em Atos 2, só por uma coisa, irmão. Porque eles estavam completamente alinhados com o que Jesus tinha falado para ele. Sobem não, voltam para Jesus, voltam para Jerusalém e esperem.
que vai vir sobre vocês, o Espírito Santo vai vir sobre vocês poder. Porque vocês vão precisar começar em Jerusalém, mas vocês vão precisar ir para a Judéia, vocês vão precisar ir para Samaria, vocês vão precisar ir pelo confins da terra. E o que é que acontece com isso? Não dá para a gente fazer algumas obras sem poder, irmão. Não dá para a gente fazer a obra que o Senhor quer de uma forma poderosa e sobrenatural sem poder. E esse poder, ele vinha do alto. Ele não vem da terra, ele não vem de estudo. Não, mas eu tenho muito conhecimento e com o meu conhecimento eu consigo fazer isso. Irmão, o teu conhecimento é limitado. O teu dinheiro é limitado. O teu corpo é limitado. O poder de Deus não, irmão. O conhecimento me ajuda, sim. O dinheiro me ajuda, sim, me ajuda. Mas não era tudo, porque quando de repente um cara que para muitos dizia assim, um cara desse é um pescador. Quando ele começou a ministrar, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. E o que era que aquele cara tinha? Mas o cara fez 3 cursos de teologia, fez mais 2 formaturas fora, era engenheiro, Não desprezando ninguém, mas ele era o quê? Para a sociedade, era simplesmente um pescador. Mas ele tinha algo que foi derramado do céu, de uma promessa que veio, e eles estavam todos reunidos, veio o poder sobre aquele lugar. E quando veio o poder, aí o cara, aquele Pedrinho lá que estava negando, agora estava cheio de quê? Poder. Sabe o que nós precisamos como igreja? Ser cheios do poder. Porque tem lugares que o nosso conhecimento não vai chegar. Porque tem pessoas que nem vão entender o que a gente vai falar. Por isso que Jesus chegava com coisas simples, falando simplicidade, falava de terra, falava de semente, porque era o que o povo entendia. Tem lugar que o nosso dinheiro não vai chegar, irmão. Não é pelo nosso dinheiro que a gente vai chegar lá para alcançar algumas pessoas. Outros lugares sim. Outros lugares a gente vai alcançar pelo conhecimento. Nada disso é para ser desprezado. Mas eu preciso entender que o mais importante, esse eu preciso buscar do céu. Não vai ser numa faculdade, não vai ser numa escola, não vai ser eu enricando, não vai ser um carro que vai me fazer isso, mas é o poder que vai vir do céu sobre a minha vida. E vai ter lugar que eu vou chegar, irmão, que só vai servir isso. Tem lugares na África, se você for só com conhecimento, porque lá, bruxo e feiticeiro levita, ele sai do chão. O dinheiro vai servir lá? Conhecimento vai chegar lá e vai dizer assim, isso aí eu faço também, porque lá o pessoal quer ver poder de Deus. Então, irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter muito conhecimento, e isso é bom. Ser rico e ter dinheiro não é coisa do diabo, não. É coisa de Deus. Agora eu preciso ter poder. Porque vai ter lugar que eu não vou ter uma banda no bolso. Mas se eu tiver poder, coisas extraordinárias vão acontecer. E aconteceu aqui, exatamente por isso. Aconteceu algo aqui, porque eles estavam alinhados com uma palavra que eles receberam de Jesus e voltaram para um lugar. Amém? Eles não eram iguais, irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Ela não é igual a você. Olha para o temperamento dela. Você que conhece essa pessoa que está do lado. Aí você diz, meu Deus, o temperamento dela, ou o temperamento dele, só Jesus. Pois é. Você já viu que são pessoas diferentes? Mas com o poder pode mudar tudo. Aquele cara que fez o que fez, como Pedro, quando ele recebeu o poder, ele disse, agora eu sou o cara. E ele começou a ministrar, irmão. Sabe o que nós precisamos como igreja? Do poder. Não desse poder. Não do poder intelectual.
Não só isso. Nós precisamos do poder que vem do céu. Que a gente impõe as mãos e diz: em nome de Jesus, seja curado. E a gente vê a pessoa sendo curada. É a gente orar por pessoas e ver pessoas sendo tocadas. É de começar a ministrar um louvor e de repente as pessoas começarem a chorar e se render nos pés de Jesus. Esse poder, irmão, ele só vem do céu. Ele não vem daqui da terra. É pessoas que eram viciadas, prostitutas, homossexuais, lésbicas, o que for, irmão? Ladrão, o que for. Um prostituto, um adúltero, o que for. Mas quando esse poder desce, você já viu pessoas que você às vezes chega perto e diz assim: rapaz, o senhor tem algo diferente, né? Eu já vi, irmão. Ninguém me contou. Eu já vi um pastor orando por uma pessoa. Marcos Paulo estava no dia, naquele encontro com Deus, que aquele pastor estava orando. E eu acho que era uma perna que tinha maior do que a outra. Não sei se tu estava atento lá, mas tinha uma pessoa que estava lá e ele começou a orar. Eu vi, irmão, ninguém me contou. E ele orou e não tocava na pessoa. Ele só dizia assim: anjo, toca nela. Anjo, aumenta um pouquinho a perna dela. Eu vi ele falando, irmão. E a perna crescendo. Anjo, mais um pouquinho. Eu digo: rapaz, esse cara tem. Eu quero ser que esse cara tem. Até a Débora brincou, disse assim: pastor, ora comigo. Transfere essa unção para mim. Não se trata de transferir uma unção, irmão. Apesar que isso acontece. Mas é uma busca que nós fazemos de reunir com quem quer. Sabe, eu digo que no mundo os opostos se atraem. E eu digo que no reino de Deus os propósitos se atraem. Quando nós nos reunimos, pode ter certa coisa, vai acontecer. Eu queria chamar o Michel do Louvor para cá. Vai acontecer, irmão. Quando eles se reuniram, eles receberam uma palavra e eles foram para aquele lugar. E eles se reuniram ali com o mesmo sentimento, irmão, com o mesmo propósito. Quero te dizer que aconteceu. O que Jesus tinha prometido aconteceu naquele lugar. Abre tua Bíblia. Deixa só essas amarelinhas aqui, ó. Essas brancas. Ah, já tá. Só amarelinha, por favor. Só para a gente ler essa passagem aqui. Depois tu desliga. Abre sua Bíblia. Ou passa só a página para frente. Atos capítulo 2. Irmão, há uma importância, irmão. Há um princípio de unidade. A igreja, ela precisa ser unida. A minha casa precisa ter unidade. A minha família precisa de unidade. Pastor, mas na minha casa é difícil. Mas se você consegue, irmão, pelo menos com mais uma pessoa dentro da sua casa ter unidade, vocês podem começar a orar e pedir: Senhor, desce com esse poder sobre essa casa. Deus, desce sobre a casa, sobre a vida do meu pai, desce sobre a vida da minha mãe. Deus, começa a mudar esse ambiente da minha casa. Deus, começa a fazer milagres aqui dentro, irmão. Irmão, pode acontecer? Pode. Pastor, mas isso não foi lá que aconteceu? Naquele tempo lá que aconteceu lá em Pentecostes? Não, irmão, acontece hoje aqui, nesse mesmo lugar. Pode acontecer hoje aqui, comigo e com você. Pode acontecer com aquele que ainda diz assim: não, mas eu ainda não estou cheio. Pois Deus pode derramar hoje, irmão. Amém? Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 1. Pedro já tinha falado aqui, Pedro já tinha ministrado para um monte de pessoas. E eles perguntaram o que, é que tinha que fazer. E Pedro começou a dizer para eles o que eles precisavam fazer. Mas quando chega no versículo, no capítulo 2, irmão, a unidade, irmão, traz isso. O entendimento traz isso. Poder para transformar a minha vida. Sabe onde começa?
Sabe onde começa? Em você. Se nós buscarmos isso, não vai começar nos outros, irmão. Começa em mim. Se eu quero hoje, eu posso buscar hoje. Se eu quero hoje, eu posso pedir hoje. Se eu quero hoje, pode mudar hoje. A minha vida pode ser mudada hoje. Pode, pastor? Pode. A minha casa pode ser mudada hoje, pastor? Pode. E a vida do meu marido pode mudar? Pode. E a da minha esposa? Pode. Os meus filhos podem mudar? Pode.